Olá, senhores. Bora aí com mais uma questãozinha agora de calorimetria. Fala o seguinte, ó. O gráfico mostra a temperatura em função do tempo de aquecimento do conjunto composto por um recipiente de capacidade térmica 310 ao quadrado joules por grau Celsius e por meio quilograma de água nele contido. Sabendo-se que o calor específico sensível da água é 4,2 10⁻³ joules por quilograma grau Celsius, que a fonte forneceu calor para o conjunto na razão constante de 5 10⁻² joules por segundo. E supondo que não ocorreu evaporação, tá? Não vaporização, são coisas diferentes. A evaporação da água ocorre sem a necessidade dela chegar a 100 graus Celsius, mas ele desconsidera essa perda, né? Considera que não ocorreu evaporação da água durante o aquecimento. A quantidade de calor dissipada para o meio externo, desde o início do aquecimento até o instante em que a temperatura do conjunto atingiu 70 graus Celsius foi. Meninos, primeira coisa, para ir de 0 até 70 graus Celsius, a gente percebe que passaram 5 minutos. Esse tempo de 5 minutos, se a gente passar para segundo, multiplicar por 60, equivale a 300 segundos. E aqui nos permite calcular qual é a quantidade de calor total fornecida pela fonte, né? A fonte aí está fornecendo 510 ao quadrado ou 500 joules em 1 segundo. Qual é a quantidade de calor total que ela fornece em 300 segundos? Vamos descobrir isso? Q vezes 1 vai continuar sendo Q, e 300 vezes 500 vai dar um total de 150 mil joules, o que foi fornecido pela fonte de calor aqui. Agora vamos descobrir qual foi a quantidade de calor que a água mais o calorímetro usaram. Então a quantidade de calor que eles usaram é a quantidade de calor para o aquecimento da água mais a quantidade de calor para o aquecimento do calorímetro. Como é variação de temperatura, nós vamos fazer aqui macete tanto para a água como para o calorímetro aqui, certo? A massa de água, como ele deu o calor específico em joule por quilograma, então essa massa vai entrar em quilograma, vale meio. O calor específico é de 4,2 10⁻³ joules por quilograma grau Celsius e a variação de temperatura vai de 20 até 70. A gente percebe que essa temperatura varia em 50 graus Celsius. Mais o calorímetro. O calorímetro ele não deu nem a massa nem o calor específico dele, mas ele deu a capacidade térmica do calorímetro. Você não pode esquecer que o produto da massa pelo calor específico é a capacidade térmica, que nesse caso vale 3 vezes 10 ao quadrado, vezes a variação de temperatura, que ela estava junto com a água, né, o calorímetro. Então, obviamente, que vai acompanhar a temperatura da água. Então, a gente vai descobrir que essa quantidade de calor, ó, meio vezes 4,2 dá 2,1. 2,1 vezes 50 é a mesma coisa que 21 vezes 5, dá 105 vezes 10⁻³. Mais o 3 vezes 50, eu vou tirar um 10 e levar no 10 ao quadrado, fica 10⁻³. E 3 vezes 5 fica 15 vezes 10⁻³. 15 10⁻³ mais 105 10⁻³ dá um total de 120 10⁻³ ou 120 mil joules. Ou seja, a gente descobre que essa fonte fornece 150 mil de energia, a água e o calorímetro usam 120 mil, significa que o que está sendo jogado fora aqui, a energia dissipada, vamos falar assim, é pegar tudo que a fonte forneceu e tirar o que a gente conseguiu usar para o aquecimento da água e do calorímetro. Isso daqui vai dar para nós o equivalente a 30 mil joules ou 3 vezes 10⁻⁴ joules, que confirma aí para nós como correta a nossa alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos, até mais.